Agradeço a oportunidade, primeiro para o Alexandre, junto com o pessoal. É muito legal a gente poder ver o crescimento da proteção veicular no Brasil e a FENAPROV é um reflexo disso, assim como tenho certeza que a FENAPROV também contribuiu para esse crescimento. Hoje a gente vai falar um pouquinho, vou me apresentar primeiro. Meu nome é Gustavo, eu atuo mais ou menos 18 anos no mercado automotivo, terceiro setor, securitário. Estou à frente do diretor executivo da Mobile, também uma associação, então sei um pouco das dores que todos nós passamos nesse tempo todo. E hoje a gente está com um projeto que é a Gestão Segura, que é uma empresa especializada para gestão de departamento de eventos. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre o crescimento do custo com eventos, sinistralidade, o tanto que isso impacta diretamente na saúde financeira das instituições, tá bom? Também peço desculpa, não sou palestrante, não sou coach, então se cometer algum deslize aí, algum palavrão, depois a gente dá um jeito nisso aí. Antes de mais nada, eu queria propor uma reflexão que eu vejo que falta muito no mercado e eu acho que a FENAPROV ajuda muito nisso, é que ajudar o colega da mesma profissão não gera concorrência, gera admiração. A gente vê palestras, workshops, consultorias, e aí dando um tiro no nosso próprio pé aqui, o foco não é um comercial aqui, mas muito mais válido, muito mais poderoso que a gente pode ter é a relação que vocês conseguem construir nos corredores, nos cafés, nos grupos de WhatsApp. Às vezes um colega do mesmo bairro, da mesma cidade, tem a solução muito mais fácil, muito mais simples do que uma consultoria. É muito importante isso, o mercado está se estreitando a relação. Pega, liga, tira dúvida, fala, pô, tive esse problema, como é que você resolveu? Isso gera economia. Então, foquem muito nisso, tá? Eu acho que falta muito para o mercado. Aprendizado, coletividade, reconhecimento, crescimento e parceria, principalmente. Todo mundo sabe o tanto que esse ano, especificamente, os custos vêm aumentando. Isso é reflexo de alguns itens. Aumento da tabela FIPE, escassez na reposição de peças, aumento do preço das peças, um é consequência do outro, né? Aumento da demanda, oferta, aumento dos custos de mão de obra, aumento da criminalidade, principalmente no estado de São Paulo, tá surreal, tá absurdo o tanto que tem roubado lá. Aumento das fraudes, isso voltou muito forte. Inflação, todo mundo está sentindo aí, nada de política, mas tem aumentado muito. E a pandemia, não teve como fugir disso nesse tempo todo. E isso faz um reflexo direto nos custos com eventos danosos. Então, tudo isso a gente não controla, inclusive a probabilidade de ocorrência de eventos. Os carros vão bater, isso é impossível a gente segurar. Mas o quanto gastar, boa parte disso depende de nós. E nós vamos estar falando um pouco sobre isso. Esse cenário não é possível mudar, então é necessária estratégia. Estratégia principal que todo mundo vai pensar, vamos vender. Tem que vender, vamos botar dinheiro e vamos que vamos. Nada contra a parte do comercial, mas não é uma solução. Não adianta a gente botar receitas e continuar saindo na mesma proporção ou inclusive mais. Tá? É preciso um crescimento sustentável. O maior centro de custos para uma entidade hoje do terceiro setor é o departamento de eventos. Por quê? Por causa de todo, é o core business de uma seguradora, de uma entidade. Desculpa se eu estiver não errando, mas trocando alguns termos técnicos, que a gente trabalha com empresas também de terceiro setor, de setor privado, então às vezes a cabeça buga um pouco, tá? A saúde financeira de instituição não está relacionada à quantidade de ativos em sua base. Então, a gente passa para a nossa primeira reflexão. Eu tenho certeza que aqui todo mundo quer ter uma base de 6 dígitos, de 8 dígitos. Lógico que quer. Mas aí eu pergunto, vocês preferem ter um EBITDA positivo ou vocês preferem ter um EBITDA negativo? Vocês querem ter dinheiro ou vocês querem ter problemas? Eu prefiro ter uma associação de 3.000 itens que dê resultado do que uma associação de 30.000 itens que dê resultado negativo. Isso é óbvio, isso é muito poético responder, mas até que ponto está focado em resultado? Poucas associações enxergam, mas eu particularmente tenho essa visão. A vertente mais ativa da entidade é o departamento de eventos.
Todo mundo vai olhar talvez com cara meio feia para o lucro, mas tira o lucro, então vamos falar de lucro e resultado. Então a vertente mais ativa da entidade, ou seja, quem entrega o que o consultor vende, quem entrega o que é publicado é o departamento de eventos. Então, depois do primeiro dia, é com certeza o departamento mais ativo da entidade. Manter um associado, isso aí são pesquisas de marketing e tudo mais, custa até 25 vezes menos do que conquistar um novo. Existem vários hacks de vendas, existem várias estratégias, regional, consultor, tráfego pago, publicidade, compra de itens, dentre vários outros. Mas, e para reter esse associado? Quanto custa? Custa 25 vezes menos. E o departamento de eventos, o departamento de sinistros, atua diretamente nessa retenção. Quando o associado é colidido, é abatido, se ele não for bem atendido, ele vai sair da base, pode ter certeza absoluta disso. Porque todo associado que entra, na grande maioria dos casos, ele entra pensando, vamos ver se esse negócio resolve mesmo. No dia que bate, se não resolver, ele vai para outra. Então, gente, se vocês pegarem, faz uma pesquisa rápida. Quantos por cento dos seus associados mantém-se na base após um evento? É a principal direção que vocês podem ter. E outra, quantos terceiros são convertidos após um atendimento? A gente fica focando em consultor, mas talvez os associados seus que batem, que a gente olha sempre, pô, o cara bateu, pelo amor de Deus, põe para fora. Tem cara que tem que botar para fora mesmo. Mas quantos desses associados estão virando, às vezes, indicador? Então, tem que dar uma atenção muito especial nisso. Não estou falando pagar tudo a qualquer preço, aceitar, passar por cima de regulamento, não. Mas, às vezes, um atendimento diferenciado. Coloca uma pessoa de CS lá, só para atender o terceiro. Eu tenho uma seguradora, ajuda o cara a abrir o aviso. Dá um atendimento, às vezes, quando... não vou abrir, não. Indica a oficina. Eu acho que isso tudo faz muita diferença no crescimento da base. E aí a gente passa para o primeiro passo, que é a cultura come a estratégia no café da manhã. Essa reflexão é legal, que estando à frente de administração das bases, a gente vê que existe muita disputa entre comercial e administrativo. Entre administrativo e departamento de eventos. Entre comercial e departamento de eventos. Eu falo isso por causa própria, já vi várias situações, já vi em concorrentes, em colegas, em parceiros. É preciso acabar com isso. É muito interessante, é necessário que todo mundo tenha a mesma cultura administrativa. Ou seja, nada vai dar certo se a cultura da empresa não favorecer a execução. Se a cultura da empresa é entregar qualidade, o administrativo, o comercial, o rastreamento, o departamento de eventos tem que focar em qualidade. Não adianta o comercial vende a qualquer custo e o eventos nega a qualquer custo. Não adianta o administrativo ser extremamente burocrático na hora de fazer uma adesão, quando o comercial fala que não tem análise de perfil, é só chegar e entrar. Então é muito importante essa sinergia, esse entendimento coletivo de toda a entidade. Agora entrando direto no que a gente veio falar, que é a taxa de sinistralidade. Não sei se todos analisam esse item, tá? Mas deveriam. É um índice muito fácil de estar analisando. Essa apresentação, nós estamos com o stand aqui também, stand 29, depois quem tiver interesse, só fazer um cadastro, a gente envia essa apresentação para vocês, tá? O índice de sinistralidade é a soma de todos os custos com eventos, oficina, terceiro, furto, roubo, indenização integral e parcial, sobre o valor arrecadado. Então a gente soma e divide e a gente acha o percentual mensal de quanto que está a sinistralidade da base, certo? O mercado segurador, até 2019, ano sobre ano, trabalhava com um índice de 60%. É um índice meio mágico. Acima de 60%, as seguradoras passam, ou dificilmente não é expressão forte, mas vão ter um pouco mais de dificuldade em obter lucro. Tá? A sinistralidade seguradora é maior, tá, do que a associação. 2020 e 2021, esse índice caiu para 50%, em alguns casos até menos. Por quê? Pandemia. Os carros não rodaram, os carros não batem, os carros não são roubados. Então, na hora de fazer caixa.
2022, 78%. A BIR, não sei se todos conhecem, é a primeira Insurtech que passou na Sandbox. Ela foi homologada pela SUSEP antes dos 2 anos do período experimental. A sinistralidade dela de 2021 foi 125%. Ela trabalhava com celular, passou a trabalhar com auto, ela precisou entrar, porque era interessante entrar para ela, mas ela entrou no pior ano possível, 125%. Por que subiu? Foi o que eu falei no primeiro slide. Aumento da FIP, porque às vezes o associado o segurador pagava o valor mais baixo, o carro valorizou. Falta de peça, a peça não está no mercado, tem que pagar na peça mais cara, a inflação, a mão de obra, etc. Então, tudo isso encareceu bastante o índice de sinistralidade. O índice médio de associação gira um índice saudável, tá? Não é o índice médio do mercado, não. O índice saudável para uma associação deve girar em torno de 40%. Aí muitos vão falar assim, pô, Gustavo, mas o meu índice é maior e eu estou dando resultado. Eu te afirmo com a mais absoluta certeza. Parabéns, vocês estão sendo muito efetivos em outros pontos. Pode melhorar, mas se continuar subindo, vai ter dificuldade. Então, o índice saudável de sinistralidade deve gerar em torno de 40%. Só pensar rapidamente quanto você gasta com rastreador, quanto você gasta com comissão recorrente, quanto você gasta com administrativo, folha salarial, não vai beirar ou quase passar os 100%, certo? E aqui a gente apresenta um case de um cliente nosso que, a partir do primeiro mês, com 46% de sinistralidade, mês sobre mês, bateu uma média de 19,72%. Ou seja, após um trabalho nosso da gestão segura, que vai de uma gestão completa do departamento de eventos, nós abaixamos esse índice. E é lógico, é muito volátil, né? Tem mês que bate menos, tem mês que bate mais e vai crescendo, mas numa média deu 19,72% de sinistralidade. Fazendo uma conta rápida, se ele fatura 100 mil reais por mês e pagava 46 mil de eventos. Se cai para 19, ele economizou 27 mil reais por mês. Multiplica por 12, pouco mais de 300 mil. Vamos falar que ele fatura 500 mil. A diferença é gritante. É um valor que ele deveria estar gastando ou estava gastando com eventos e passa a ficar no caixa que ele consegue direcionar para outras áreas. Aqui um outro exemplo. Um outro cliente que, mês sobre mês, ano sobre ano, há 5 anos, ele mantém uma média de 24% de sinistralidade. Então, não é um choque de gestão imediato no mês, porque todo mundo ia pensar, legal, nega tudo, a sinistralidade abaixa, depois a gente parcela com o terceiro aí, vamos que vamos. Não, a conta vai chegar, né? Se o seu jurídico aprova isso, tem um outro tipo de problema. Mas, quando você tem uma sinistralidade média de 5 anos, 60 meses, em torno de 24%, entende-se que é um trabalho sustentável, entende-se que é um trabalho coeso, não é na base da sorte. Agora a gente vai entrar um pouquinho nos erros que as associações cometem. São vários, mas no sentido de errar bastante, que é muito volátil, é muito detalhe. O departamento de eventos, como eu citei, ele passa por uma situação que eu falo muito, batida na traseira, para-choque, nunca é igual. É impressionante, nunca é igual. Vai descobrir que o terceiro fugiu porque estava bêbado, o terceiro está inabilitado, o associado nunca bateu, mas de repente nesse mês ele pagou atrasado e pagou o boleto no dia seguinte bateu, é um azar danado, enfim, nunca é igual. Então carece de alguns pontos que nós vamos começar a conversar sobre eles. Primeiro erro é não fazer uma boa análise. A boa análise, ela começa no pré-atendimento. Quando o associado liga na central ou no próprio escritório e fala, bati meu carro, é ali que tem que começar a análise do evento. Pegando outro gancho, quando eu citei lá atrás da questão da cultura. Atendente, talvez não seja atendente especializado em eventos, mas ela tem que ser muito bem instruída a começar a puxar informação do associado sobre que tipo de evento que é.
é muito comum, isso tem ficado muito comum, principalmente em instituições maiores, mais robustas, quando o associado liga e fala assim, tá narrando um furto, ele pega, conta o furto, etc e tal, parei meu carro e de repente chegaram aí com a mão armada. Ela pega a informação, registra tudo, faz a pergunta, ela pega e fala, olha, o meu turno está acabando, deixa eu passar para uma outra atendente que ela vai dar sequência. Ela pega, deixa na espera, 30, 40, 1 minuto depois, passa a ligação. A outra atendente pede desculpa, infelizmente, mas você poderia repetir por ver o fato narrado? Dificilmente ele vai repetir a mesma história, se tratando de uma fraude. É lógico, ele vai falar que parou no número 100, mas depois é no número 130, isso não é fraude. Mas quando ele está nervoso, querendo passar uma historinha, ele não sustenta a mentira por muito tempo. E aí eu volto, a cultura de mastigar ali, vamos lutar pela instituição. Não é simplesmente, eu bater meu carro, que bom, tem que pagar a participação, tem que mandar o BO e vamos que vamos. Não, vamos começar a trabalhar nesse tempo todo. Um exemplo de uma boa análise é esse caso aqui. Tá? Um caminhão bateu, vocês conseguem ver que não é uma batida tão simples assim. Ele pega, faz o acionamento normal, que ao passar um declive, a ponte, na BR, sem muitos problemas. Após a análise, nós verificamos que a carga que ele estava levando, bombonas de fertilizantes mineral, é uma carga passível de uma CNH, de uma habilitação diferenciada. E analisando a CNH, descobriu-se que o condutor do veículo, ele não poderia estar carregando aquele tipo de carga. Exigia-se pelo CETPPP, na CNH, traz uma carga perigosa. Então aí nós temos já o primeiro indício de poder estar fazendo uma negativa. Ou seja, não tem que pedir só a CNH como é o padrão, como é o básico. Se o caminhão está olhando a carga, pede o recibo da carga, pede a declaração de carga, vamos entender o que ele está carregando. Não está nessa apresentação, mas teve um outro exemplo, que um caminhão estava fazendo um transporte, uma mudança, e o caminhão pegou fogo. Pegou fogo. Meu Deus, pegou fogo, o que aconteceu? A perícia aponta que o incêndio começou por causa de um botijão de gás que começou a vazar. Esse botijão de gás poderia estar ali? Não, não poderia estar ali. É um azar do motorista do caminhão, porque provavelmente ele nem sabia, nem se atentou àquilo. É um azar para o dono da carga que está fazendo a mudança, mas eu não entendo que é um azar para a associação. A associação, ela tem sim o direito de analisar. Ela pode amparar, vai e passa para a administração de cada um, mas ela tem ali o indício do que fazer. Aí fica a critério de cada um. Dando sequência nesse mesmo caso, a gente ainda foi analisar o tacógrafo e o tacógrafo mostra que ele estava com excesso de velocidade na região. Voltamos a falar, somente excesso de velocidade é passível de negativa? Isso é muito discutível. Tem jurisprudências que sim, jurisprudências que não, mas está aí mais um indício para uma negativa. Excesso de velocidade, com certeza absoluta, independente da jurisprudência, independente do entendimento da associação ou do jurídico, todos aqui concordam. Se ele tivesse na velocidade correta de 60 km por hora, ele não tinha batido. E se tivesse batido, não tinha acontecido aquele tamanho daquele dano. E a gente joga isso para uma outra visão, é o seguinte, o que tem estar em excesso de velocidade? Vamos negar por causa disso? Tudo bem, e se fosse uma pessoa que tivesse atropelado ela, morreu por azar? Então, não. Então, se quando atropela uma pessoa tem um peso muito grande, também tem que ter um peso muito grande na parte da utilização material. Dando sequência, o caminhão havia sido recém-adquirido, ele tinha uma alta quilometragem, não havia registro anterior de manutenção do sistema de molas, havia uma sobrecarga prévia no sistema. Isso tudo através de uma perícia e de uma sindicância. Então, nós estamos por motorista inabilitado para aquele tipo de carga, nós estamos com excesso de velocidade e nós estamos também com negligência na manutenção do veículo. Então, se o veículo está com uma carga que não deveria, no excesso de velocidade, problema de frenagem de mola, quando ele quiser parar, ele não vai parar mesmo, não. Aí eu volto a repetir a questão da velocidade máxima. Se ele tivesse a 60 km por hora, como deveria, como foi estudado, como foi aprovado naquele local, esse tipo de velocidade, mesmo com
a velocidade, mesmo com o sistema de frenagem, de molas, etc., comprometido, talvez ele conseguia parar. Mas, nesse somatório, está aí o prejuízo para a associação. Resultado só disso, R$70 mil. Uma simples análise cabe por R$70 mil. O nosso trabalho não é negar. Nós fazemos o trabalho de apuração, de levantamento, de consultoria, passamos para o jurídico entendendo que faz sentido, parte para a diretoria administrativa, para a diretoria executiva para a tomada de decisão. E nesse caso sucedeu-se uma negativa. Esse outro caso aqui, e já logo depois nós vamos estar falando sobre um produto muito interessante que a Inova está lançando no mercado, que eu considero um grande diferencial, que ontem eu até comentei com o Igor, está até aqui na frente, falei, Igor, é sensacional, se todo mundo utilizar, é obrigatório, na minha opinião, todo mundo utilizar, tá? Que é o Registro Nacional de Eventos. Esse caso, aconteceria a mesma situação. O associado bateu, a gente tampa a placa para uma questão de dados de LGPD, a batida foi considerável, ele bateu na traseira do Subaru. E a gente achou estranho, por que ele queria abrir só para o terceiro? Por que ele não queria abrir para ele? E não abriu o aviso, né? Abria o termo de acionamento, mas não mandava foto, não mandava localização, não dava sequência. E falou, mas está muito estranho isso. Um Palio, a participação é barata, por que não dava sequência? Através do rastreador, que outra informação muito pertinente, utilizem um aparelho de rastreador. Não é só em caso de furto, não. Olha, por exemplo, se quando o carro é roubado, se ele já passou naquela região por várias vezes. Geralmente, quando a pessoa quer passar uma fraude, ele vai na região para conferir se aqui é um lugar bom, se não, aqui é escuro, qual frequência ele passa lá. Utilize o aparelho rastreador, olha a velocidade média antes do fato. Nós pegamos, através do aparelho rastreador, vimos que o carro estava numa oficina. Mandamos o vistoriador lá tirar a foto do veículo. Para surpresa de todos, o carro estava sendo vistoriado pela Bradesco Seguros. Ou seja, o associado passa o terceiro na associação e o terceiro passa o associado na seguradora. Todo mundo negou. Todo mundo negou. Isso aí é enriquecimento ilícito. Ele está querendo ganhar o mesmo caso duas vezes. Por que nós pegamos isso? Eu tenho certeza absoluta que 1 mês e meio, 2 meses depois, ele ia ligar e falar que conseguiu juntar um dinheiro, então agora ele quer pagar a participação. Só que ele já pagou o evento, está aqui a nota fiscal. Como é que nós vamos negar isso? Não tem como negar, para ser sincero. Só que quando a gente faz uma análise prévia, o atendimento gera uma certa dúvida. Olha o rastreador, o analista tem aquele faro de investigação, ele vai atrás dessa informação, simples. O associado fica bravo, fala que vai fazer, que vai acontecer, que vai no Ministério Público, nunca chega, tá, gente? O cara que vai falar nunca chega. No dia que chegar também, vocês não põem a culpa em mim, não, mas em geral nunca chega. Os caras que ameaçam mesmo não chegam, não. Nunca chegou. Ele fica com vergonha do que ele está passando. E a gente pega e fala, não tem problema não. Se chegar, nós vamos chamar a Bradesco vai apresentar as provas, nós vamos mostrar para o juiz que você estava querendo passar uma fraude e depois você resolve o seu problema criminal. Esse caso aqui é legal também. O associado chega e vai abrir um evento. E ele pega e passa, coloca na descrição dos fatos como é que chama essa peça aqui? Eu trabalho com evento, mas não entendo muito de carro, não. A rabeta, né? Algo assim. Para-choque traseiro, né? A tampa do porta-mala da moto aqui. E aí ele pega, normal, caiu, moto geralmente quando cai, geralmente associado ele quer para todos os lados. Aí depois que ele decide qual lado que ele quer de moto, ele escolhe para a direita e atrás. Tudo bem. Mas após uma análise em rede social, constatou-se que esse associado ele tem um canal de grau, que é ficar empinando moto. Ele tem um canal no YouTube, sério, ele tem um canal no YouTube e ele tem um Instagram e ele fica dando grau. Não precisa de sindicância e perícia para mostrar isso aqui, que já estava arranhado. Negado. Essa foi a negativa mais simples que a gente já deu até hoje. E a gente é um pouco rigoroso nesse ponto, que a gente nega tudo. A gente não nega a parte traseira e fala, pega a lateral, não. A gente nega tudo. E dá uma leve ameaçada. Olha, se você quiser discutir isso aí, a gente pode discutir.
Nós vamos falar que você está mentindo em documento público, que é o boletim de ocorrência, você está mentindo em documento privado, que é o termo de acionamento, mentindo em documento público é de 1 a 5 anos de prisão mais multa. Ninguém vai ser preso por causa disso, mas a gente ameaça, se ele comprar, comprou. Não, ele compra, ele tira do evento. E aí a gente passa um pouco falar sobre a sinergia entre o departamento jurídico e também sobre a parte de eventos da nós. O doutor Renato está aqui, já trabalhamos bastante tempo já. E isso é um ponto muito interessante, já acionamos o doutor Renato por várias vezes, e eu acho que é muito importante esse entendimento. Até qual é o limite que a associação pode ir com o que o jurídico entende. É claro que tem situações de divergência onde o jurídico fala assim, eu não concordo, mas a decisão é sua. E tem outras que o próprio departamento jurídico coloca uma visão que a própria associação não tem. E tem outras que os dois resolvem negar, mas por decisões de outras esferas resolvem aprovar. Mas esse trabalho em conjunto, diário, semanal, análise dos eventos, análise de todas as negativas, eu acho que deveria ser obrigatório que todas as negativas passassem pelo departamento jurídico para evitar maiores transtornos. Eu acho que o ponto deveria ser esse. Então, um outro erro é primeiro negar, depois falar para o jurídico. E agora? O jurídico fala, agora nada, amigo, agora nós vamos tentar parcelar, porque já era. Outro erro muito comum é a regulação e compra de peças. Tá? Aqui vou tentar ser um pouquinho mais pausado para a gente conseguir acompanhar a linha de raciocínio. Isso aqui não é um mérito absurdo nosso, mas todo mundo aqui já passou por situações como essas, às vezes até maiores. É comum a gente ter orçamentos de 13 mil, 14 mil, orçamentos altos, e após a regulagem, cai para 1.000, mais 3 mil dá 5 mil. Então, orçamento de 15 mil reais cai para 5. Como a gente vive muito isso, não é tão mais novidade. Eu tenho certeza que toda instituição aqui, todo departamento de eventos, já passou por situações como essa, principalmente quando vem orçamentos de concessionária. Mas a regular o orçamento não é simplesmente jogar no sistema e ver o que vai acontecer. Eu brinco muito que é como se fosse uma arte. A pessoa que joga FIFA não é jogador de futebol. A pessoa que joga Fly Simulator não é piloto de avião. A pessoa que entende um pouco do sistema de regulagem não é regulador. Ele tem que entender, analisar o evento, analisar o pré-evento, né, que foi todas as informações, pegar a análise e entender o que é o melhor para aquele veículo principalmente. Segundo, não adianta o regulador querer quebrar a oficina. Porque, beleza, não trabalha mais ali. Mas ele também não pode aprovar tudo para também não ter problema. Então, essa redução aqui foi baseada em vistoria de acompanhamento, expertise do analista e negociação. Vamos falar um pouco da vistoria de acompanhamento. Quantos aqui, após a abertura, após a regulação do evento, acompanham o veículo na oficina? Pode ser orçamento fechado. Regulei, ficou em 5 mil reais, beleza. Não, acompanhe. O pessoal da Inova está aqui na frente, pede um visto, liga lá para o Jesse e fala assim, Jesse, eu quero fazer uma vistoria diferente, eu quero esse tipo de fotos, custa R$2, gente. R$2, se fizer 2 vistorias na semana e 5 semanas, vai dar R$40. R$50. O que é R$50 em cima de um custo que caiu de 15 para 5? E o que você vai pedir nessa vistoria? Obriga o gerente da oficina de todas terça e quinta, toda segunda e sexta, dias diferentes, a mandar a foto do evento. Por quê? Se ele estiver recuperando a peça que era para trocar, ele não vai conseguir fazer isso. Se a peça que era para ser nova, ele não vai ter tempo de pegar a peça. Então, usa o aplicativo, usa o visto, vai cair direto no SGA, sincroniza com o analista, ou então manda o historiador próprio, ele tem a rotina de visitar as oficinas na cidade toda semana, dia a dia. Esse tipo de trabalho traz uma redução absurda no custo, absurda, tá? Ninguém é santo, nenhum de nós. Seja político, a associação, oficina também, se alguém que for do mercado de oficina me perdoa, mas a oficina também está um pouquinho mais longe dessa santidade. Oficina, historicamente, é uma situação difícil de lidar. A expertise do analista, porque aqui também, ou a oficina está querendo ganhar demais, ou a associação quer pagar de menos, porque 66% de corte e negociação.
Essa parte de negociação, agora nesse slide aqui também, vamos fazer uma reflexão rápida. Um consultor que faz 20 placas mês a R$150, coloca uma receita bruta de R$3.000 dentro da entidade, certo? Um consultor bom, tenho certeza que é um consultor bom. Quanto uma redução de uma peça, isso aqui é uma lateral externa, uma lateral de R$2.600 ou uma lateral de R$3.300. Vamos lá. É melhor trocar a lateral, ou seja, descravejar o carro inteiro, de frente atrás, mostrar para o associado que aquele carro possivelmente pode ter tombado, porque você trocou a lateral toda. A lateral custa R$3.300. É melhor trocar uma lateral, ou virar para o cara da oficina e falar assim, me ajuda aí, vou te pagar 10 horas a mais. 10 horas a mais só para você recuperar essa lateral. O serviço vai ficar bom? Vai. O cara da oficina fala assim, top. 10 horas a mais de R$60, uma hora justa de mercado, dá R$600. R$600 para R$3.200, R$2.600 de economia em uma peça. Então se foca muito, voltando um pouco no que nós falamos lá atrás, se foca muito em receita, venda. Mas um consultor que traz 20 placas a R$150, ou seja, R$3.000 bruto, tira sistema, tira assistência, tira o índice de sinistralidade que tem que deduzir, ele não te traz o resultado numa peça. Então o regulador de eventos, ele tem sim, por obrigação, de ser um bom vendedor, de ser um bom negociador. Ele tem que entender o calo da oficina e tem que entender também a situação da entidade. E também tem que entender qual que é a garantia que o serviço vai ter. Porque nós não podemos devolver o carro para o associado pior que ele estava antes. Então, quem trabalha com regulação, como eu falei, ele não é piloto por jogar jogo, ele não é jogador por jogar jogo, ele não é regulador por ter acesso ao sistema. Então, o regulador, ele tem que ser bom negociador. É aqui uma outra forma que um Audi A1, a peça original, genuína, custa R$ 9.453,40. Praticamente a mesma peça, com alinhamento, nova, no Mercado Livre, R$ 2.522. É lógico que tem associado, tem terceiros, que colocar a peça paralela, usada, é uma situação muito, como que eu posso dizer, delicada, no mínimo. Mas também, qual que é o interesse? Eu acho errado aquela associação que fala que eu não coloco peça usada e coloco a peça usada o tempo todo. Eu acho errado aquela associação que o consultor, na hora de fazer a venda, promete mundos e fundos e o departamento de eventos não entrega. Eu acho correto que deveria ser quando tem aquela sinergia que eu citei mais à frente. E é importantíssimo estar atento aos canais de compra. Não só, por exemplo, o Mercado Livre. Existem plataformas hoje, faço propaganda mesmo, que eu conheço só as duas, mas tanto a Support Buy como o Portal da Oficina, que tem todo o mailing de entrega de peças. Por que eu estou falando deles? Eu seguraria para mim a informação? Não, porque é importante que todo mundo regule bem, todo mundo entregue bem. Tem um presidente que eu tenho um certo apreço, eu gosto muito do trabalho dele, o Leandro, e ele fala uma coisa que eu acho muito correta. Tem que ter entrega. Primeiro ponto é o que você está comprometido a entregar. A partir desse momento, entregue aquilo que você se comprometeu a entregar. Não tem problema em se entregar uma peça paralela, desde que lá no início da conversa, lá no início da venda, foi colocado da forma correta. Então, está aqui outro exemplo, R$ 7.000 apenas uma peça. Segundo erro, hoje, cada vez mais, a pandemia, mais uma vez, acelerou bastante essa situação, que são novas tecnologias aparecendo. Tá? É muito importante estar antenado a elas. A Inova é uma empresa de tecnologia hoje, cada vez mais, vamos voltar a falar, vamos falar daqui a pouquinho sobre o novo sistema deles, muito importante, mas tem vários outros sistemas. Um deles é o trabalho de Big Data. Vamos lá. O Honda, na data do 21/4, ele teve uma ocorrência, de acordo com o boletim de ocorrência, certo? Existem câmeras espalhadas por certas cidades. São Paulo é a que mais tem essas câmeras, que toda vez que o carro passa, ele é identificado por essa placa, pela placa. E são tirando fotos diárias. São dois trabalhos muito legais que podem ser feitos. Primeiro,
O cara fala, vamos falar de Belo Horizonte aqui, me perdoa de quem é de outra cidade, tá? Mas vamos falar que o cara fala que o carro dele foi roubado meio-dia no BH Shopping. E a câmera aponta que às 11h45 ele está passando na Pampulha. Não dá tempo hábil disso acontecer. Ou seja, é uma fraude. Aquele carro não estava no local que ele deveria estar. Porque o carro sem rastreador, o que ele falar onde ele estava é verdade. Certo? Neste caso aqui, a câmera aponta que um dia antes ele já estava com esse dano. Então quando ele vai passar uma abertura de um evento que aponta os danos, a câmera já tinha apontado aquele dano pré-existente. Serviço baratíssimo mesmo, muito fácil de contratar. Eu falo que se utilizar ele uma vez ao mês com sucesso, paga todo o contrato que ele tem anual. Essa aqui no mesmo sistema mostra que o veículo antes, provavelmente muito próximo à adesão, ele era vermelho. Depois ele estava plotado. Plotou o veículo todo e colocou aquele furadinho, né, perfurado, citru. Ou seja, entrou como uso particular e depois ele passou para o uso comercial. Todo mundo sabe aqui que quando você muda a característica do veículo de utilização, você está muito mais exposto ao risco. Uber, aplicativo, é uma resposta para isso. Então, é justo que, se ele mudou a utilização do veículo, é justo que ele pague por isso. Seja participação, seja no valor da mensalidade, eu acho errado. Mais uma vez voltando, desde que esteja alinhado com o regulamento e com o departamento jurídico. Então, quando o veículo ele muda a utilização, está aí mais uma vez passiva negativa, mais uma fraude, possível fraude ou simplesmente negligência que vem através da tecnologia. Aqui acontece com veículo plotado e também com moto. Um dado interessante, analisando uma base, a sinistralidade de moto na cidade de São Paulo é de 92%. Não se paga. Só moto, pegar apenas moto. E muito alavancado pelo índice de furto e roubo e também pelo pessoal de aplicativo, porque esse pessoal ganha pouco e vive sob risco a maior parte do tempo. E geralmente eles entram com outro tipo de utilização. Fazendo só para não tomar tempo, o que eu falei do RNE. RNE é o Registro Nacional de Eventos, ou seja, é um mailing onde as entidades elas compartilham as informações do evento, de forma que você sabe se aquele veículo já passou por um evento, está com um evento em andamento em outra base, inclusive o titular do veículo. Eu não vou aprofundar muito isso, deixar os especialistas falarem sobre ele, mas é uma informação que, às vezes, você descobre que, o caso da Bradesco lá atrás, às vezes você descobre que, e aí? Porque como, infelizmente também, as pessoas deveriam usar o blacklist do SGA com mais frequência, quem utiliza o SGA, tá, desculpa os outros RPs, seria mais fácil. O RNE vem para complementar de uma forma muito mais profunda esse tipo de serviço. E aqui nós vamos fazer um comparativo, praticamente já encerrando. Se eu acelerei demais, peço desculpas, também abre a palavra para qualquer tipo de dúvida, certo? A gente faz um comparativo do que eu citei anteriormente. Associação X faturando 500 mil, Associação Y faturando 750 mil, Associação Z faturando 1 milhão ao mês. Não são números tão expressivos assim. Claro, tem associações menores e associações muito maiores, mas uma associação de 500 mil vai ter uma carteira de 3 mil, 3.500, entre 3.500 a 4 mil itens. Então, você vê que não, tem várias associações nesse tamanho. Se ela tem uma sinistralidade de 45%, só fazer a soma. Se ela baixa a sinistralidade de 45% para 30%, ou seja, não é uma sinistralidade tão acima do índice ideal e também não é uma sinistralidade tão abaixo do que é possível fazer. Ela tem uma economia de R$ 75 mil ao mês, ou R$ 900 mil ao ano. Vamos jogar para a última casa, uma associação que fatura R$ 1 milhão ao mês. Ela consegue, sem muito esforço, agora sendo um pouquinho agressivo na fala, tá? Ela consegue entregar de resultado, só em mudança de departamento de eventos, R$ 2 milhões no caixa. Mudando no que eu citei. Análise de benefício de sinistralidade, uma análise de regulação, no pré-atendimento, num departamento de compras efetivo,
utilizando tecnologias dentro de várias outras situações mais. Qual que é o ponto que eu quero levantar aqui? Tem muito dinheiro sendo jogado fora pelo ralo, pela simples visão que faz parte bater. Sim, faz parte bater. Mas quando a gente fica focado em, às vezes, fazer uma compra, vou comprar uma passagem e eu quero olhar na Decolar qual é a passagem mais barata, todo mundo está focando em custo. Quando a gente fecha na Le Coupon ou na Clube Certo, que quer ter desconto no restaurante, nós estamos olhando em economia. Por que não olhar no principal centro de custos do nosso business? Por que não olhar para o principal, o core business de uma associação, de uma seguradora, é o departamento de sinistros, é o departamento de eventos. Tem que ter uma atenção muito grande em cima disso. Falta, inclusive, mais prestadores, mais fornecedores nessa área. Eu vejo muita assistência, muito rastreamento, muito fornecimento de chip, muito sistema de ERP. Falta mesmo, falta mais profissionais. Existem bons profissionais. Existem muitos bons profissionais, mas está na hora dessa turma ser capacitada. Tem um curso de vistoria, uma atendente nossa está até aqui, ela fez o curso e ela voltou desse curso e ela falou assim, estou chocada. Estou chocada porque não sabia nada, era um curso de vistoria prévia analítica. E ela voltou porque um dos inscritos, né, um dos participantes do curso, o carro dele era clonado. Eles descobriram no curso. Aí, situação chata, né? Mas, quem mandou ele no curso? Aí ela pegou e fez esse curso. É um curso barato, um curso de 2 dias, e ela trabalha na parte de cadastro. Então, falta mais profissionais, vamos investir nessa área. Pega o seu colaborador, não quer contratar uma consultoria, não quer fazer uma terceirização completa desse departamento, não tem problema. Então, foca no seu profissional. Eu tenho certeza que ele vai ser a sua principal fonte de economia e resultado. É isso aí, gente. Vou falar agora só da gestão segura, como eu citei mais os casos. A gente vem de um grupo que trabalha há mais de 50 anos no meio automotivo, já trabalhamos com empresas de consultoria, trabalhamos hoje com uma associação, já trabalhamos, hoje estamos na gestão segura, já tivemos concessionárias, já tivemos importação de peças, então a gente respira isso há bastante tempo. A gestão segura hoje é uma plataforma especializada, focada na gestão do departamento de eventos. Tem situações que a gente pega o departamento completo, a gestão completa, tem situações que a gente trabalha com regulagem, com peças, com análises, a gente trabalha de acordo com a necessidade do cliente. Convido vocês a conhecer cada vez mais o nosso trabalho, a nossa empresa. Convido também, naquele primeiro slide, a reflexão que eu fiz, pode ser que nenhuma situação que a gente apresente hoje, solução, encaixe no perfil de vocês no momento, mas vamos trocar ideia. Se tiver uma situação complicada, pode mandar para a gente analisa, a gente troca ideia junto. Talvez o que eu estou te respondendo nunca passou por nós e fica comigo como aprendizado, como know-how. Conversem mais, foquem mais, que eu tenho certeza que a saúde financeira da associação vai melhorar exponencialmente. Tá bom? Obrigado pelo tempo. Desculpa se a fala foi muito rápida. Mais uma vez, não sou palestrante, não sou coach. O maior trabalho que eu tenho hoje é meu filho, mas está dando certo. Isso é um baita sinistro, né? Mas tudo bem. Mas obrigado pelo tempo. Vou passar a palavra aqui pro Gil. Ele vai falar um pouquinho do RNE. Caso alguém tenha... Deixa eu só fazer então um agradecimento, depois eu passo a palavra como um todo, mas se alguém quiser uma pergunta, a gente faz depois, tá? Agradeço primeiro a oportunidade pela feira, pelo Alexandre, como eu falei, é uma baita oportunidade. Agradeço em segundo lugar pela minha equipe que trabalha comigo, os caras são... Não falei nenhum palavrão, agora eu vou falar. Os caras são foda mesmo, os caras compram a briga junto, do início ao fim. E em segundo momento, para 2 pessoas que trabalham comigo diariamente, um é o Rodrigo, o outro é o Alberto. Se não fosse por eles, eu não estaria aqui. Eu estou apenas representando toda uma equipe, e principalmente essas 2 pessoas. Obrigadão. Parabéns. Obrigado, Gustavo.